Fala Ulisses, tudo já com você, cara? Seja bem-vindo aqui ao espaço aqui do Dark Stunt. Tudo já? E aí, Bruno, tudo certo comigo? E aí, e contigo, como é que tá as coisas? Tudo certo, corrido esse final de ano, mas tá tudo certo. Por aí. Por aqui também, tá bem corrido, esse cara. Falei por aí, Final de mas semana, né? você tá em Recife ou você tá em outra cidade? Eu tô em Vitória hoje. Vitória. Na- é, eu nasci em Recife, né, mas cresci basicamente aqui em Vitória. Morei já em Recife também, uns 3 anos, Uhum. mas eu moro em Vitória atualmente. Ah, bacana. Porque eu vou deixar aqui no card, né, que é de Recife, aí a pessoa pode estranhar que é Vitória, mas você é recifense aqui da Gema, só tá vivendo em outra cidade, mas nascido aqui na capital. Isso aí. Maravilha. Cara, primeiramente eu gostaria de agradecer por você ter topado essa loucura aqui, né, de a gente bater esse papo aqui para falar do livro, né, falar de alguns detalhes, né, a gente vai focar, né, nesse primeiro momento aqui, falar toda a parte aqui sem spoilers, né, sem revelar tanto sobre a obra, e aí no segundo momento aqui a gente sinaliza, né, até para quem quiser seguir aqui no vídeo aqui com a gente, né, até o final, ou quem já leu a obra quiser ver a segunda parte, né, aí sim, a gente fala com spoiler, vai falar com os comentários, saber aí um pouquinho aí do bastidor da coisa, né? Então, eu não conhecia, cara, teu livro aqui do. O livro, eu vou travar o nome, tá? Mas eu vou me arriscar. O Diabo sobre o Cadáver Putrefato. Ó, fluiu. Aí, deu bom. Não conhecia a tua obra, né? Mas, curiosamente, quando eu iniciei aqui o projeto, né, do Desbravando o Terror Brasileiro, né, uns dois ou três colegas na minha rede, né, indicou aqui tua obra, né, e eu disse assim, como que o cara, ele é recifense, e eu não tinha me deparado ainda, né, então achei curioso, né, então foi quando a gente iniciou o contato, né. Eu fico muito feliz, tá ligado, de ouvir tu falando isso. Eu vi que outras pessoas indicaram o meu livro. Mas assim, acho que tu não conhecia também, porque é um livro até muito recente, né? Eu lancei em setembro. Eu acho que esse pode ser um dos motivos que tu não tinha conhecido antes. Mas eu fico muito feliz, velho. É, E muito obrigado aí por ter me convidado, tá? Fico oxe, agradecido. a honra é toda minha. E, de fato, eu acho que eu nem me julgo, nem me coloco nessa caixinha de conhecedor de todas as obras, mas eu, ali por setembro eu estava ali muito no foco, acho que ainda de Bienal, essas coisas, volta, né? Organizando aqui minha casa Uhum. internamente. Mas, bom, e aí já comecei até destacando, né? Hoje, esse papo da gente aqui, ele está sendo aqui a nossa terceira, né? O meu terceiro papo aqui, né? Falando aqui diretamente com o autor, né, sobre obras do terror, né? Hoje você está sendo esse embaixador aqui de Pernambuco, tá? O que não exclui a possibilidade de outros autores também pernambucanos, né, de marcar presença aqui no Dark Stunt, né, nesse projeto aqui. Então, hoje, por hora, você está sendo aí o único embaixador representando aqui o estado. Olha a honra, viu? É uma honra. Cara, vamos começar aqui um pouquinho do nosso papo, tá? Hoje eu queria saber, até para quem não conhece você, né, e como você falou, sua obra aí, é seu primeiro romance, né, Ulisses? Essa obra que a gente tá falando hoje, Isso é o meu romance de estreia. de estreia, Nunca né? tinha publicado nada. Isso aí. E aí eu queria falar que você falasse um pouquinho quem é o Ulisses, né? Quem não conhece você, queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse de você. Beleza, vamos lá. Meu nome é Ulisses, sou formado em Ciência da Computação na UFRPE. Eu nasci e moro em Pernambuco, né? Atualmente eu trabalho na área da minha formação, da tecnologia, e também trabalho com curadoria musical. E aí, no mês de setembro, como eu tinha comentado, eu publiquei o Diabo sobre o Cadáver Putrefato. Foi um livro que eu trabalhei aí durante quase um ano, um pouco mais de um ano, eu acho. E já falando sobre o livro em si, né, dar um pequeno resumo, uma pequena sinopse. É uma história que eu busco abordar convenções sociais atuais, né, e da natureza da arte também. Mesmo que se trate de um contexto muito mais medieval, tá? Mas a história em si vai falar aí do Gaspar, né, que é um jovem clérigo, um diácono que sonha aí em ser reconhecido pelos seus escritos no mundo. Então, a história vai ter o início mesmo, quando o mestre dele, que é um monge excomungado, desaparece sem deixar rastro.
e o Gaspar decide enviar um manuscrito para a igreja, né? Só que em vez de decidir do reconhecimento, da fama, ele acaba sendo, vamos dizer, agraciado aí com a presença do diabo, né, que diz que tudo que ele escreveu é uma farsa, né, e que ele impõe uma exigência para o Gaspar, né, que diz que o Gaspar precisa confessar a fraude dele para o clero, ou ele vai ter aí os seus maiores segredos revelados ao mundo. Então, a minha ideia no romance é muito mais deixar essas lacunas para o leitor avançar na leitura, principalmente acerca desse mistério do pacto, né? Quem foi que fez o pacto, o que é o pacto, que demônio é esse que apareceu e está cobrando algo do protagonista, né? Que segredos são esses que o Gaspar quer esconder tanto? Então, seria esse o mote inicial aí da história. São muitos segredos, né, Ulisses, que a gente, quando vai ler na obra, a gente vai ficando, danou-se, ele tem outro segredo e outro, né? Vários e vários vão sendo revelados aí durante a leitura, né? Eu queria saber de você aí um pouco, né, de onde que veio, né, a inspiração dessa obra, né? Primeiro, né, é uma história que ela é narrada num tempo ali, me corrija se eu estiver errado, né? Ali, tipo, feudal, né? Naquela coisa meio Europa, onde a igreja ainda era muito forte, né? Então, assim, é uma época, assim, bem distante, né, do nosso tempo, com personagem, com costumes, né? Eu queria saber de onde que veio essa inspiração para trazer uma história de tão longe, de um tempo tão distante de hoje do nosso. Tratando num contexto mais medieval, né, falando de história, eu, antes de tudo, eu sempre escrevi muito partindo da minha pessoa, né? Eu acho que muito autor tem essa parada, né, de se colocar lá na história, no conto, no romance. Então, a ideia de criar esse livro, primeiramente, foi colocar o mínimo de mim possível. Pode parecer estranho, mas eu tentei muito mais falar sobre uma ideia, né, um conceito, e eu fiquei muito feliz, porque foi, tipo, o primeiro resultado, assim, que eu tive, que deu certo, consegui finalizar tudo, amarrei todas as pontas e consegui desenvolver bem. Mas falando de influências para a escrita medieval, eu tenho muitos autores que eu tive o prazer de ler, por exemplo, Humberto Eco, eu acho que eu já citei, inclusive, em alguma postagem minha do Insta. Eu li O Nome da Rosa dele no ano passado e fiquei maluco. Ele traz meio que um Sherlock Holmes na Idade Média também. Legal. Né, dentro de um mosteiro lá medieval, e aí ocorrem assassinatos. Cada dia da semana morre um monge dentro do mosteiro. Então essa ideia também de contar a história por dia da semana veio meio que de lá, sabe? Só que, claro, O Nome da Rosa é uma história bem mais densa, eu diria, filosofia, teologia, é um livro difícil de se ler, mas que me rendeu muita influência no sentido de originalidade, né? E porque a gente sempre olha para a Idade Média e vai pensar em batalhas épicas, em filmes medievais, sabe? Então, como é que seria contar uma história um pouco diferente? Né? Trazer um contexto mais do terror, e principalmente do suspense, do thriller, do mistério. Então foi meio que daí. Eu li também outras coisas, o Between Two Fires, do Christopher B. Wellman. É um livro que não tem em português, e eu acho que é um crime. Deveria ter essa obra aqui no Brasil. É excelente o livro, fantástico. Que conta a história de um homem que acha uma menininha durante a Peste Negra, então tem todo esse clima de um mundo que terminou, só que na Idade Média, sabe? É muito interessante. Então eu fui pescando várias referências assim e colocando. E no contexto medieval seriam essas as minhas referências assim para escrever O Diabo sobre o Cadáver Putrefato. Eu senti que a ambientação, cara, eu senti muita originalidade mesmo, assim como você fala, né? No sentido de, quando eu penso em Idade Média, né, aquele tempo lá, eu penso muito embarcações, é o meu imaginário, né? Embarcação, conquista, reinar, o governo, reinado, aquela coisa da conquista, né? E alguns momentos eu lendo a tua obra, eu me pegava esquecendo que era uma história medieval e às vezes parecia uma história atemporal, contemporânea, né?
pela dinâmica, né, da história, né? Mas um elemento ou outro ele puxa de volta ali, né, para aquela marcação de tempo ali, né, na forma como a história ela vai conduzindo. Então, eu achei foi um momento assim que eu poucas vezes eu me esquecia, né, desse contexto temporal, né? Até para poder entender a mentalidade, né, do próprio personagem, das personagens, enfim, achei isso bem curioso. Cara, e eu fico feliz que tu tenha sentido isso, porque a ideia é mesmo tratar de assuntos contemporâneos, tá ligado? Por mais que seja uma história de época, uma história que tem um contexto histórico, né? Eu não diria que é uma ficção histórica, mas que tem um contexto histórico muito forte, mas é tratar de assuntos atuais, né? Pobreza, miséria, classes, né? E Desejos, por aí vai, né? desejo. Exatamente, exatamente. E aí, bom, aí eu vou fazer uma pergunta aqui, querendo entender um pouquinho de bastidor na construção dessa obra, né? Você já começou aí adiantando, não lembro se foi um pouquinho antes do nosso papo ou foi aqui já durante o começo, né? Mas entender se quando você pensou essa obra, se você já tinha claro o começo, meio e fim dela, ou se ela foi uma história que ela foi se revelando ali aos poucos, que você mudou a rota. Eu queria saber como é que foi esse processo criativo teu. Cara, cara, tipo, eu tinha uma ideia do que seria a história, eu tinha um começo e fim definido, né? O problema era o meio ali. O meio. É, porque eu acho que também foi um processo até divertido, eu diria, de que eu tinha uma ideia de que eu ia ter uma trama, ia ter várias subtramas que iriam se encaixar nelas, sabe? E de forma que todas elas se entrelaçassem e todas fizessem sentido, né? Ficasse tudo muito coeso, né? E não ficasse tão dispersas uma das outras. Então, o grande desafio foi esse, né? Do meio ali, porque vão aparecendo mini histórias, outros personagens. Então, como é que eu vou encaixar? Como é que isso aqui vai afetar a vida do Gaspar, né? Que é o personagem principal, que é o que a gente mais acompanha. Então, eu tinha um começo e fim definidos. O problema é que, tipo, eu chegava no meio e começava uma nova subtrama, né? Sem tentar me perder tanto. E aí eu tinha que voltar para o começo e mudar, sabe? Então, tinha muito disso. E é assim que eu escrevo. Eu acho que cada pessoa tem um processo de escrita, né? Tem gente que já tem tudo desenhado na mente. Tem gente que só sabe o começo e vai desenvolvendo até chegar no final, sabe? Eu não sou assim. Eu boto as peças lá e vou tentando encaixar o quebra-cabeça, sabe? Eu acho que fica mais interessante para mim, Ulisses. Mais investigativo, né? É curioso, né? Porque conversando aqui, você está sendo a terceira pessoa, como eu comentei, né? As outras pessoas que eu conversei, né? Algumas delas já disseram assim, não, eu tinha muito claro como era o começo, o meio, o final eu tinha uma ideia, mas eu mudei a rota ali no final, assim, para dar um ar mais de suspense. Então, é curioso que cada um vai tomando aí uma metodologia, mas independente, né? Eu acho que tem muito essa coisa do equilíbrio, da criatividade, né? E de você ir costurando essas pontas, né? Que eu acho que é o mais divertido, né? Quando você tá produzindo aí tua história. Com certeza, nunca existe uma bala de prata, né? É exato. Você tem que achar aí a sua melhor forma de tentar ser criativo, né? De tentar contar uma história, né? Não adianta também a gente ficar se pegando muito a estruturas narrativas. Eu sou um pouco descrente desse pensamento, de, por exemplo, o arco do... Eu esqueci o nome, como é que é? O arco do Do herói. herói, né? Que tem que ter. Jornada do herói, Eu sou muito descrente nisso, porque isso engessa muito, pô. Eu não sei se você teve disciplina disso, mas como eu sou de comunicação, eu tive essa disciplina de jornada do herói. Ah, Eles que ensinam massa. isso como se fosse, tipo, segue isso que é sucesso. Beleza, é uma forma de contar a história que a Disney e várias outras produtoras usam, né? Mas que não é a única, né? Existem tantas outras aí que também funcionam, né? E a tua, Nossa, eu acho que ela foge muito desse senso tradicional. Acho que ela tem todo um ritmo ali diferente, né? Mas a gente já fala dessa questão do ritmo, né? Eu queria, beleza. eu queria saber contigo, Ulisses, ainda falando um pouquinho dessa parte sem spoilers, se para você escrever tua obra, tu teve que, em algum momento assim, pô, tô escrevendo, tive que parar e pesquisar algo, seja da Idade Média, algo ali para poder fundamentar, né, ou contextualizar, se houve um momento de pesquisa ou se não, se foi muito simples aí
de escrever com base na tua referência, que tu já das obras que você sinalizou? Cara, seria impossível para mim ter tudo aquilo de cabeça, cara. Impossível, velho. Eu pesquisei o tempo inteiro, cara. Eu li muita coisa. Como eu te disse, eu acho que na pesquisa tiveram três coisas assim que eu foquei em pesquisar. A primeira seriam outros livros de ficção que abordassem o tema, né? Que fossem livros medievais, mas que não fossem tanto por esse caminho de jogo político, de batalhas épicas, sabe? Então, eu tive essa distinção, né? Eu também terminei lendo artigo acadêmico, velho. Eu fui atrás disso. Que massa. Tem um caso do coveiro, que ele fica possuído e tal, e eu me baseei muito em um caso que existiu em Portugal, porque eu estava lendo um artigo, inclusive, dos casos documentados pela igreja de possessão na Idade Média. Então, esse caso do coveiro foi meio que inspirado, entre aspas, assim, em um caso que é documentado, não sei se existiu, mas é documentado, de tipo, um homem que passou 3 dias em uma cama recebendo água benta e aí ele conseguiu ser exorcizado, né? Então tem isso no livro, né, que eles voltam para casa e depois ele volta na casa do coveiro, volta para casa, então meio que saiu daí essa ideia, né? Em tese, isso é uma coisa que existe um registro científico, né, que houve isso, ou foi ficção, esse caso? Foi científico, né? Existia um artigo sobre isso, né? Existe um artigo que diz algumas possessões que existiram. E essa em específico era de um homem que estava numa cama numa cama de junco, e o padre ficou indo 3 dias na casa dele para poder benzer ele, poder exorcizar ele. E a gente tem essa ideia, né? A gente tem a ideia de que, o cara tá possuído, a igreja vai lá e queima o cara. Não era bem assim, né? Existem vários mitos aí da igreja católica, da Inquisição, né, que não era um processo tão simples, o cara não chegava e tocava fogo nas bruxas. Existiu pra caramba, mas é um processo muito mais complexo do que a gente acha, né? Então, essa ideia de, tipo, o cara tá teoricamente possuído lá, a gente acha que ele tá possuído, então vamos mandar um padre, né? Vamos tentar exorcizar ele antes de levar isso para causas maiores, para o bispo, sabe? Alguma coisa do tipo. Então, meio que saiu daí essa ideia de ter uma possessão ali, e também de outros livros que eu tava lendo na época, por exemplo, O Exorcista, não sei se tu leu, ou viu o filme. Eu tenho 2 livros aqui de Exorcista que tá no meu radar ainda. Ainda chego neles. Mas eu gosto. Cara, o livro do Blatt, eu recomendo, não sei se é assim que se fala o nome dele, mas eu recomendo que tu leia, cara. É excelente, excelente, excelente. Muito bom mesmo. Eu acho que é tipo referência top 1, assim, para quem quer escrever terror sobre exorcismo, possessão. É uma leitura meio que obrigatória, assim, eu diria, né? Tu manda pra mim, depois no WhatsApp. Manda, cara, manda, com certeza. Aí teve todo esse tempo de pesquisa que eu ia fazendo em paralelo com o livro, quando eu precisava de base histórica, eu tinha que voltar para pesquisar, né? E querendo ou não, é uma história que não tem muito foco em política, mas ele comenta sobre os reis da época, sobre quem regia ali aquele lugar na época, que era uma ordem militar, religiosa. Ele comenta sempre, né, sobre a ordem de Cristo, fala sobre os templários que tinham acabado. Então são várias referências que eu vou dando que realmente tem base histórica, né? Inclusive eu já recebi comentários de pessoas que o livro deveria ter uma nota histórica no final, né? E foi uma coisa que eu não trouxe, até porque foi uma correria imensa para lançar esse livro. Mas é algo que, sei lá, talvez eu faça um post no futuro no Instagram, meio que destrinchando mais sobre, sei lá, notas históricas. Mas pelo fato de tu ter o e-book, ele não pode atualizar teu documento e tu incluir essa nota não? Que não tá online? Pode, é uma boa ideia. Olha aí. Sobre a questão do ritmo, agora falando um pouquinho do ritmo aqui da tua obra, eu vou te compartilhar um sentimento que eu tive, tá? Quando eu peguei aqui meu Kindle, né? Eu vou te contar um segredo. Teu livro foi o primeiro que eu li aqui no Kindle inteiro. Porque toda obra que eu começo a ler aqui no Kindle, eu chego ali 20%, 25%, eu não sei, eu sou aquela pessoa, aquele tipo de leitor que gosta de ler grifando, sabe? Mais que o Kindle possa grifar, mas eu tenho muito aquela coisa do papel,
sabe, né? Eu sou meu antigo nesse sentido. E aí, assim, Eu também gosto de fazer isso. eu não sei se foi um pouco desse meu preconceito com a plataforma, né, digital, né, que eu comecei a ler a obra e eu senti um ritmo ali um pouco truncado na obra, mas assim, truncado no sentido que não tinha uma linearidade ali da narrativa, né? Tinha aqui uma informação, outra ali, e eu senti que muitas coisas ali foram postas ali no início, mas que do meio pro fim, a coisa ela pega um ritmo, e quanto mais ela vai chegando pro fim da obra, parece que o ritmo ele só se azeita mais, né, na história, né? Eu queria saber se contigo, né, se tu tinha ouvido outras percepções assim, dizendo que esse começo é meio, eu tô chamando truncado, truncado pode não ser a melhor palavra, mas assim, diferente o ritmo, né? Ele é mais solto e depois ele vai se conectando até o final da história, né? Se foi intencional, se não é, se foi uma percepção minha, só pra. Seja sincero, viu? Sim, não, com certeza. Eu recebi já esse tipo de comentário, acho que eu até tinha comentado contigo, eu não lembro se foi contigo, que eu falei que algumas pessoas tinham vindo para mim falar, olha, acho que o livro engata mais a partir da quarta-feira ou terça-feira, que é o capítulo 2 ou 3. Quando vai chegando ali o bispo, né? É o bispo, né, que chega, né? Eu acho que a gente pode levar essa parada do ritmo para os spoilers, porque aí eu te digo a explicação, porque tem uma explicação. Então tá bom. E eu acho que na minha mente faz sentido, mas eu não sei se nada do leitor vai fazer, sabe? Então tá mas bom. A gente pode conversar assim. Eu vou puxar. Logo vai ser uma das primeiras perguntas aqui quando a gente começar. Vou retomar nessa dúvida aqui, né? E aí, um outro ponto aqui que me chamou a atenção, ainda para fechar essa parte aqui de sem spoilers, eu acho que a gente já tá caminhando aí para essa parte já para falar mesmo da obra em si, né? Tem uma parte ali que eu sei que os autores aí eles vão usar de vários artifícios, né, para criar essa ambientação, o cenário, etc e tal. Você usa o descritivo, usa ali o cenário, etc e tal, mas eu acho que a tua obra ela tem um quê a mais que é só narrar as vestes das pessoas, além de narrar o cenário, mas eu acho que é muito a forma da escolha de palavras que você foi colocando na obra. Não sei se eu vou fazer claro nesse sentido. Às vezes eu tava lendo uma palavra, até por ignorância minha, tá? Eu não conhecia a palavra e quando eu ia buscar no dicionário eu digo, pô, tem uma palavra tão mais simples que representaria essa ideia, mas depois eu fui pegando o sentimento da coisa que eu digo, cara, será que é o autor querendo utilizar de um português assim pouco usual para poder nos transportar para uma época que às vezes as formas de dizer eram um pouco ali um português, vou chamar um pouco mais rebuscado, né? E isso é intencional para a construção ou é, digamos assim, são as palavras que você é acostumado a ler e naturalmente fluiu ali na construção? Cara, sobre palavras, o meu autor preferido, o Alan Moore, talvez eu cite ele mais durante a entrevista. Pode citar. Ele fala que a escolha das palavras, né, para você escrever um bom livro, você tem que ter do seu lado um dicionário etimológico, que ele não vai te dizer só o que a palavra significa, mas sim a origem da palavra. Então, a partir da origem da palavra, tu vai entender o que aquela palavra realmente significa. Por mais que existam sinônimos nas palavras, uma palavra ela pode ser muito mais usual para um caso e para outro não. Então, as palavras que eu escolhi para colocar eram as palavras que eu queria colocar. Então, foi intencional botar umas palavras assim pouco usuais ali em algum momento para despertar algum tipo de sentimento ali. Foi, mas veja. Real que eu tive, né? Sim, mas é o seguinte também, nem todas as palavras eu conheço, tá? Eu não vou pagar de pedante e falar, não, eu sou o dono do português e é assim. Não é assim. É só que, por exemplo, eu fiz a minha revisão do livro. Né? Foi um trabalho bem extenso, eu não recomendo que você faça isso, inclusive. Mande para outra pessoa. Vou mandar para você. Cara, a palavra é boa. Cara, então, eu vi aqui, por exemplo, a gente cai em vícios de linguagem, né? Por exemplo, a gente vai tender a usar expressões que a gente usa no nosso dia a dia, a gente vai usar na escrita. A gente vai reusar palavras que a gente já usou no livro. Né? Então, às vezes eu queria um sinônimo e eu ia estudar aquela palavra, porque aquela palavra já tinha sido usada várias vezes. Então, vamos tentar achar uma palavra que se encaixe melhor nesse contexto.
usando a etimologia dela. Então, foi meio por aí. Minha voz está muito fanha, eu tô quase rouco aqui, eu peço desculpa de antemão aí. Eu que tô estragando sua voz hoje aqui, o cara se recuperando e eu estragando a voz dele aqui. Não, nada, pô, relaxa. Mas é meio que esse caminho, tá? E também, eu acho que teve alguém que disse também que tu até citou, falasse que o tom das palavras traz um ar mais arcaico para a história, né? E eu fiz isso realmente com algumas palavras. Eu tentei deixar a linguagem mais usual, né? Tipo, por exemplo, eu não usei os pronomes tão formais, por exemplo, tu, vós, acho que era o comum usado na época. Eu tentei não optar por isso, até para deixar a leitura mais fácil para o leitor atual, mas também me arrisquei aí botando palavras um pouco mais não usuais, né? Se você tivesse ido no Tu e Voz, eu ia achar que você tinha achado esse livro aí num tijolinho ali na pedra muito antigo e tinha roubado para você, que não era seu. Mas, bom, eu já dei a deixa aqui pra gente iniciar aqui a nossa parte aqui com spoilers, tá certo? Se vocês estão de saída, gente, se vocês quiserem seguir com a gente aqui, agora é com spoilers, tá certo? Então, se vocês vão ler aqui a obra do Ulisses, vou até pegar aqui, ó, tá meio preto e branco, ainda não tem aquele, o Kindle colorido, o Color Pad, né? Mas a capa aqui do livro, né? Mais uma vez aqui, O Diabo sobre o Cadáver Putrefato. Eu tô admirado que eu estou acertando aqui o nome do livro. Mas é isso, então, se você quer ir com a gente aqui, vamos embora aqui na segunda parte. Chegamos agora aqui na segunda parte aqui com spoilers, e agora é falar da obra, inclusive vou resgatar aquela dúvida lá que a gente não conversou, viu? Mas na sequência aqui. Antes de a gente começar a falar do livro em si, eu separei aqui, Ulisses, pelo menos aqui algumas resenhas, eu separei uns prints e separei também aqui alguns vídeos, tá certo? Você pode não estar vendo agora, mas depois aqui na edição eu vou colocar aqui para todo mundo ver também, tá certo? Eu passei para ti agora no WhatsApp alguns comentários aqui da tua obra. Eu queria que você desse uma olhada, a gente vê junto aqui o que é que o pessoal tá achando aqui da tua obra. Será que a galera tá falando bem, mal? Será que a galera tá curtindo? Gente... Vamos lá. Primeiro é o da Larissa Castro. Que final. Acabei a leitura e me senti na obrigação de vir aqui comentar. É um dos que li porque tinha achado a capa um espetáculo. Não sou de ler ficção histórica, mas como estava no gênero de horror, dei uma chance. É aquela parada, eu não acho que, minha opinião, eu não acho que o livro seja uma ficção histórica. O livro não tem o intuito de narrar um fato histórico. Ele tem um contexto histórico muito forte. Mas assim, fico feliz aí que ela tenha... Ela quis dizer assim, medieval, né? Aí talvez ela não achou a catalogação correta para encaixar, né, a história, né? Não, e o livro, ele tá catalogado na Amazon como ficção histórica. Não tem como ajustar isso, não. É uma droga, velho. É uma merda essa catalogação, tá certo? Tá. Porque, cara, é muito restrito, sabe? Os gêneros, tu tem que escolher um ali. Eu não sei se livro físico tem outros, porque eu acho que tem. Eu vejo outros livros físicos que tem categorias diferentes. Mas e-book, eu só consegui... Esse foi o melhor que eu consegui. Por exemplo, eu não conseguia dizer que meu livro é um livro de suspense. Eu tinha que dizer que ele era um suspense policial. Tipo, não é policial, né? Então, enfim, mas vamos continuar aqui, né? Qual foi a avaliação dela em estrelas? Foi 5. 5. Eu também gostei da capa, viu? Achei, a capa me chamou a atenção, o vermelhão. Foi o meu irmão que fez a... Eu quero falar da parte visual também aqui, das ilustrações. Eu vou puxar gancho aí também, para tu falar um pouquinho disso. Mas segue aí, Léo. Qual o próximo aí? Não, é o da Larissa ainda. Eu meio que me intrometi aqui. Foi mal. Não. Aí ela continua. Demorei um pouquinho para engatar. Achei que o início já começa com um monte de coisa acontecendo, mas aos poucos a situação vai se explicando e não consegui mais largar. A história vai para um lugar que eu não imaginava. Alguns personagens, como a Lunara, vão ganhando espaço e mais outros vão aparecendo. O final é algo à parte, porque achei muito criativo. É daqueles que, por mais que eu tivesse criado na minha cabeça o que ia rolar entre Lunara e Gaspar, senti que tive minhas expectativas superadas. Muito bom. Então,
fico muito feliz aí que ela tenha curtido o final. Foi o que eu disse pra tu. Eu tinha que fazer esse final se encaixar com a história, né? Então, eu tive retrabalhos, tive que voltar, tive que refazer. E foi um quebra-cabeça, assim. Mesmo tu sabendo do final, tu teve que refazer esse final? Não era refazer o final, mas recontar algumas coisas. Porque, Ah, por exemplo, eu terminei o primeiro esboço. Aí a minha namorada, ela se viu de leitora beta, né? aham. E ela falou, cara, não entendi. Aí eu vou ter que reescrever. Eu reescrevi o livro, sabe? Então foi um processo de reescrita bem extenso para chegar onde eu queria chegar mesmo, até porque relendo assim o primeiro manuscrito, tava muito paia, sendo sincero assim. Mas ela fala muito daquela coisa que tu tinha comentado, né, do comércio ser um pouco mais devagar, né, Deixa meio muitas truncado. informações, Truncado truncado. no sentido que eu não tava entendendo a conexão das coisas ainda. Vi as informações e não tava sabendo conectar. E depois o negócio foi clareando mesmo. Pronto, então a ideia. Acho que já a gente já pode retomar aquela. Pronto. Detona. Pode detonar. Então a parada é que no final a gente vê que o Gaspar ele meio que tá escrevendo a história do livro, né? Então, tipo, eu queria como se fosse um ciclo, tá? Então a Um história loop. tá recomeçando. Eu senti um loop É, no final. então eu queria dar essa parada pro leitor para ele começar numa história que já está sendo contada, tá ligado? Eu não queria dar uma ideia de início para a história. Eu queria que a história já começasse e o leitor tentasse se encaixar nela para entender que no final tudo vai recomeçar, né? Ele tá lendo e relendo, né? Assim, o looping também é uma interpretação, né? O Gaspar ele pode ter escrito o livro dele e ter conseguido o sucesso que ele tanto queria, né? Eu vou comentar desse final aí. Tem um tópico aqui que eu quero falar desse final aí, porque essa ideia do loop é muito boa, cara. É muito boa mesmo. Mas, vai seguindo aí. Pronto, vamos lá, continuar a próxima, né? A Beatriz, do Revolução dos Livros, eu tinha fechado parceria com ela. Suspense mais terror religioso e sobrenatural. O Diabo sobre o Cadáver Putrefato nos apresenta um protagonista moralmente duvidoso, mesmo ele sendo um clérigo, mesmo que ele seja um clérigo, eu acho. Ao longo das páginas, vemos que ele é movido pela ambição e ganância, e talvez nem o diabo pare ele. Um dos meus pontos favoritos da obra foi os momentos de terror, mais frequentes pro final do livro. Deixa eu dar um zoom aqui, que tá complicada a minha visão. Embora tenha o sobrenatural, o autor coloca em jogo qual é o mais aterrorizante, o sobrenatural ou o homem. E também faz a gente se questionar se os acontecimentos são reais ou delírios do protagonista. Uma história que indico muito para quem busca uma leitura rápida, envolvente e um pouco perturbadora. Então, acho que a Beatriz, ela fala muito que ela curtiu o terror, que são em momentos que são mais frequentes no final, né? É porque é uma parada que eu realmente não queria contar uma história de terror, eu queria contar uma história de mistério e suspense. Só que, tipo, os elementos na trama, o título do livro que eu escolhi, puxam até os elementos abordados, né, puxam muito pro terror, né? Diabo, religião, devoção, fé, desejo, ambição. Então, é muito fácil a gente desviar pro terror. Não tô dizendo também que eu não queria escrever sobre terror, não, tá? Mas eu sinto também que as minhas influências pro terror são influências muito menos, como é que eu diria, um terror muito mais quieto, né? É Tem um terror tem uma mais categoria moderado. disso, mas é um terror de baixa tensão. Não sei agora lembrar, mas eu tô entendendo o que você quer dizer. Tem um termo que é cunhado, eu esqueci o nome do autor. É o quiet horror, é o terror quieto, né? Eu já vi uma coisa Então, nesse sentido. eu busco muito nessa pegada, cara. Busco muito nessa pegada. Eu acho que o cinema atual, inclusive, ele tem trazido bons filmes nessa linha, né? Não sei se tu viu A Bruxa, o Farol, Hereditário, né? São filmes que têm um terror muito implícito, eu diria, né? Muito mais. Aquele filme Herege, né? Não sei se tu viu esse último ali, que era das duas meninas também, que é um terror ali, vai muito sugestivo, né? Eu gosto, particularmente.
Cara, eu não vi. Não sei se tu viu esse ano o filme do Pecadores. Vi, filmaço. Pronto, então, não é isso? É um terror muito mais contido, né? Tu vê que ele aborda outras coisas lá, tradição, racismo, sabe? Então é para usar o terror para falar sobre outras coisas, né? É isso que eu queria, entendeu? Eu não queria botar um terror realmente para assustar, nunca Assustado foi a com minha a intenção. atenção. A Legal. minha intenção era muito falar sobre outros temas, né? Sobre abordar o terror para outras coisas, né? Era muito mais para puxar para isso, né? Mas é meio que essa pegada. Pô, eu acho que tem uma coisa muito interessante também que o Alan Moore fala, vou citar aqui de novo ele. Ele fala que no gênero a gente pode contar três tipos, a gente pode usar o gênero para três coisas, né? A gente pode, tem três formas de tu contar a história em um gênero. Tu pode ser mais tradicionalista, né? Contar uma história de terror conforme o terror existe. Tu pode subverter o gênero, é uma forma de tu usar o gênero, só que subvertendo o gênero. Então, tu vai trazer histórias muito que vão dar essa brincada, né, com o terror, por exemplo, né, que eu acho que é o que vem acontecendo hoje também. E a terceira forma, que eu acho que para mim é a que eu mais me encaixo, cara, é contar uma história real. Eu sei que é uma história de ficção, mas que na vida da gente a gente passa por momentos de terror, de suspense, de drama, sabe? Mas que de Então certa a ideia é muito uma essa. história real, todo mundo ia acreditar, né? Que também, né? Que fosse um documental, uma coisa assim. E que de fato ali você bebeu também, quando você falou que leu aquele artigo ali da possessão, né? Você também trouxe ali um resgate ali um pouco real, né? Pronto, exatamente, exatamente. Tem essas questões também. Mas bem legal o comentário da Beatriz. O próximo, Anderson. Anderson é um dos meus melhores amigos, tá? Ele é Ó, meio suspeito. não teve foi escolhas aleatórias, viu? Não combinei nada aqui com o Ulisses esses comentários. Eu fui lá, li a crítica, curti, eu digo, vou trazer. Não, mas foi legal. O Anderson também é escritor. Eu não sei se ele vai publicar algo nesses tempos, assim, mas ele curte escrever também. Mas ele diz aqui, sensacional. Esta obra surpreendeu do início ao fim. Leitura fluida, com personagens cativantes, um mistério que se estende prazerosamente até o fim do livro, com uma atmosfera densa. Dúvida, medo, culpa, sentimentos que são sementados durante a obra e que florescem desenvolvendo muito bem a trama e os personagens. E o final, de explodir cabeças. Estava com 4 estrelas em mente para o livro, mas esse final fez com que merecesse mais uma, só por me causar arrepios. Hahaha. Cara, fico feliz. O final era coisas que eu tinha falado para tu, pô, eu tinha a ideia de como ia ser o final. O livro ia ter esse caráter um pouco metalinguístico, sabe? De ser um livro sendo contado pelo livro e tal, mas antes fala também desses sentimentos que são sementados na obra, e é uma coisa que eu queria trazer muito também, porque eu vejo muito esses sentimentos que são impostos para a gente socialmente, né? A gente tem uma sociedade cristã, né? Majoritariamente cristã, acho que 90% da gente, estou chutando aqui, tá? Ah, Cresceu em uma casa cristã, né? E a gente meio que foi imposto a isso. Isso é algo que é construído socialmente desde depois de Cristo, né? Então a gente aprende que o mundo é dividido em dois, né? O mundo é o bem e o mal, é o certo e o errado. Então a gente é obrigado meio que a andar nesses dois lados, né? E eu queria meio que trazer muito isso para a trama também, como o Gaspar sendo um personagem que foi inserido em um lugar ruim, não por escolha dele, ele é pobre e ele está tentando sair daquele lugar que ele foi colocado da forma que dá, né? Então, a pergunta é essa, Gaspar é um vilão ou ele só nasceu, só foi um desafortunado, assim? Aí a sociedade que criou esse monstro, sabe? Então é meio que esse caminho. os personagens que cada um ali, acho que tem pontos ali que acho que vai ser bacana da gente destacar. Mas agora, Ulisses, eu tenho algumas resenhas aqui em vídeo que eu trouxe aqui, inclusive um deles aqui eu já segui aqui, que é do Diego, tá? Mas eu vou passar aqui o primeiro vídeo aqui, que é o do Lucas Miola, tá? Acho que é assim que fala, Lucas Miola. Você não vai ver, mas vai ouvir o áudio, mas aqui na edição final vai aparecer ele. Nas palavras do próprio autor, Ulisses Chaves, o livro é uma escabrosidade. E ele materializa esse escabroso como ninguém.
Os detalhes sensoriais são sofisticados para criar atmosfera medieval e de dark fantasy, sem ser arcaico demais e também com uma seleção de palavras que ecoam aquele tempo. Mas o que mais me marcou foi o estilo da narrativa. Ela é em terceira pessoa, mas está sempre ali colada com a consciência do Gaspar. Essa jogada gera ambiguidade e paranoia. O diabo é real ou é uma manifestação de culpa? Eu acho forte aqui esse comentário do Lucas quando ele fala, né, que essa questão se o diabo ele é real ou se ele é a culpa. Tem coisas que eu não vou dizer, eu não posso nem dizer que o livro ele é um final aberto, mas ele dá percepções que você, a depender da crença que você tem, né, você vai ter ali uma interpretação, né. Eu tenho a interpretação que, cara, o diabo ali, em momento algum, ele era real, ele era só o eu íntimo dele ali, né? A confusão, mas enfim, né? Não tem nada cravado. Eu achei isso muito, muito curioso nesse sentido, né? Mas aí Cara, o autor falar. eu não vou bater martelo nenhum, tá? Eu acho que nem faz parte, assim. Eu acho que o livro tem que falar por ele. E, cara, eu fico muito feliz com a tua interpretação, que eu acho que o diabo é coisa da cabeça, porque a maioria das pessoas acha que não é, né? A maioria das pessoas vai achar que o diabo, no final, o Gaspar tá assinando um pacto dele e tá voltando lá pro ciclo de penitência, porque é uma interpretação. Mas o diabo também, ele pode ser uma coisa da imaginação do Gaspar, né? Ele tá se impondo para poder escrever um livro que ele não podia escrever, porque ele não tem voz para isso, né? Então, pô, é o final. Se eu falasse que não acho o final aberto, eu diria que o final tá muito aberto. Tá aberto, né? Mas, Porque às vezes eu acho que fica tão claro para mim, na minha percepção, que não ficou aberto, né? Mas eu vejo que ele tem margens, né, para outras interpretações. Eu acho que eu não me expressei bem. não, de boa, de boa. Não, tipo, se tu acha que o final é fechado, maravilha também, não tem problema nenhum. Pô, tem uma entrevista com o David Lynch, não sei se tu conhece, é um diretor de cinema, de filme surrealista, né? Ou seja, tu não vai entender nada do filme dele. E o cara pergunta, porra, qual é o teu filme que é mais espirituoso, assim? E na entrevista ele fala, o Eraserhead, é um filme de 80. Puta filme, inclusive. Só que, tipo, não entende nada, tá ligado? Ele fala, porra, é o meu filme mais espirituoso, assim, o que eu mais gostei de fazer, o que eu mais tive tesão. Aí o cara fala, porra, então discorra sobre o filme. Ele olha pra câmera e fala, não, tá ligado? Porque é muito sobre isso, né? O filme tá lá, você vai assistir, você vai interpretar o que você quiser da obra. Né? A interpretação da gente vem com base em nossas vivências, experiências pessoais, referências de literatura, de história, cinema, quadrinho, jogo, não sei o que é que tu curte ver de mídia, mas é meio que isso. Um pouco de tudo, né? É meio que isso, cara. Eu penso assim, particularmente falando. Vou soltar aqui o último, aqui pra gente voltar aqui e falar um pouquinho mais sobre a obra, tá? Mas é aqui o vídeo aqui do perfil Quase Tudo Isso aqui do Diego. O grande Diego. A gente vai encontrar aqui um terror religioso, isso mesmo. Tem coisas ali da Igreja Católica com as mesclas de terror e o próprio demônio. Faz com que nós possamos trazer essa história para hoje, porque o que o Gaspar passa, os desejos e os anseios dele, e o que ele está sujeito a vender, né, a própria alma, digamos assim, com a conversa com o demônio que vem atrás dele, ele querendo sair daquela cidade, ter ascensão a toda forma, pode trazer para ambientes hoje. Vamos pensar numa comunidade, onde a comunidade tem tanta coisa ruim ao redor que muitas vezes consegue mudar e moldar algumas pessoas, fazendo com que ela vá contra a sua própria índole boa e se debandeie para o lado do mal. Olha aí, o Diego já veio com... Eu acho que o Diego ele teve essa interpretação muito mais que o demônio é real, né? E o Gaspar ele se enveredou aí por um caminho errado, né? Então é uma outra forma de a pessoa enxergar a história. Né? E era justamente isso que eu queria. Tu falasse certo quando tu disse que cada pessoa vai ter uma religião, uma crença, e ela vai entender o livro da forma que ela quiser, né? De acordo com o que ela pensa. E é justamente isso. É justamente isso. Não, e é isso mesmo, assim, a gente quando, eu pelo menos quando eu li, né, eu tive uma visão, mas não é que eu li, cravei naquela decisão assim, é isso, eu também tive dúvidas, tá, eu também não sabia se a coisa ia para um lado ou para o outro, mas eu acho que foi justamente ali naquele final, naquele loop, né,
E no devaneio todo, né, que ele vem se agravando, né, que eu disse assim, cara, isso não tem nada de sobrenatural, até porque eu acho que pro diabo ele se invocar assim, se apresentar, né, pro Gaspar, ele teria que ser muito especial ali para a presença dele se manifestar. Então acho que tinha muito mais os medos, aquela coisa medieval, aquele medo mesmo que a religião antigamente colocava, né? Porque tem gente aí que prega a palavra, né, de Deus aí botando medo, né? Então eu não sou estudioso da época medieval, mas eu imagino que a religião antiga tinha muito essa coisa de botar um medo, né, para não despertar o Com pecado, certeza. essas coisas, né? Então eu fui mais nessa linha. Então por isso que eu Entendi. fui por aí. Mas faz muito sentido, cara. Inclusive, sobre Idade Média e sobre religião, sobre medo que tu falasse, o Lucas, ele cita, no vídeo dele, o Lucas Miola, ele cita sobre o Bergman, que é o diretor. E ele tem um filme, O Sétimo Selo. Fala muito sobre isso. Perdão. Fala muito sobre isso, né? Sobre o medo que a igreja botava nas pessoas e sobre como esse medo constrói um imaginário popular, né? O medo do diabo, o medo da morte, E né? isso é tão Que presente ainda, cara, não é? Isso é tão forte. Eu não sei se muito, você viu aí muito. o burburinho que tá agora na internet, esses podcasts aí que tá agora, teve agora, acho que o André Surak e os religiosos aí, pô, tanto corte aí na rede social, a galera falando assim, coisas assim, absurdas, de contexto, assim, né? Cada um defendendo uma ideia, e coisas ali que são muito antigas, assim, porra, e quando você lê a obra, diz assim, cara, esse negócio não tá tão distante, não. Isso aqui podia ser facilmente uma obra atual, só que o recorte, o cenário, ele já é datado ali para a época medieval, mas o assunto ele é muito atual, no meu ver, ainda. Mas aí, agora, eu queria falar um pouquinho, Ulisses, sobre as personagens, né? A gente tem aqui o Gaspar, e eu vou dividir assim um pouco da minha percepção, e eu também queria saber como foi que você, como autor, construiu, né, a personalidade, né, dessas personagens, né? O primeiro que eu vou puxar aqui o bonde é do Gaspar, né? Eu não vi o Gaspar ali como um vilão, né? Apesar dele ter ali muitas atrocidades ali durante a história, né? Ele vai fazer coisas ali que facilmente ele é julgado aí pela sociedade, né? Mas me pondo no lugar dele, né? Dentro do que ele vinha passando, né? É um pouco justificável. Não que esteja correto, mas é justificável a ponto de dizer assim, não foi uma coisa ruim o espírito dele. Acho que foi muito ação e consequência do que ele vinha passando, né? Então, eu acho que o Gaspar ele não é um cara ruim. Eu acho que ele é um cara que ele tá tentando despontar aí, né? O sucesso dele, né? Seja por vias corretas ou não corretas, né? Acho que ele é um cara muito mais pecador do que um cara ruim, né? Não sei se era essa a construção para ele. Era exatamente essa, né? O intuito de também contar um pouco do passado dele é muito mais para humanizar o personagem, né? Porque não adianta também eu só querer que as pessoas entendam uma coisa, que o Gaspar ele é vítima da sociedade. Não é bem assim, né? Tem que ter uma construção no personagem, tem que mostrar um pouco pelo que ele passou, da onde ele veio, né? Ele não tá naquele lugar ali à toa, né? Ele não tá querendo ser algo mais ali à toa. O Gaspar se vê preso numa corrente que está puxando ele para baixo sempre, né? E que é uma corrente muito pesada para ele, né? Ele não consegue se desvencilhar, né? É o medo da culpa que ele tem o tempo inteiro, né? E tudo isso é muito causado pela própria sociedade que ele está em volta dele, né? E que, como tu disse, os pensamentos se perpetuam, né? E até hoje a gente tem eco disso. Mas o Diego, ele falou, o Diego do quase tudo isso, ele trouxe uma questão legal. A história do Gaspar se assemelha muito ao que a gente vê em qualquer periferia, né? Tipo, não tem uma alternativa, né? Ou tu faz ou tu morre, sabe? Tu não sai dali, daquele canto, né? Exatamente. Então, nada é justificável, né? Mas é um campo para muito debate, na verdade, né? É algo que tem que ser melhor analisado, como a gente está Tá aqui, colocado aqui né? na sociedade.
Agora sim, se fosse colocar aqui uma carapuça aqui de vilão, mais do que aquele cavaleiro, né, que é o que vem buscando o irmão, a gente fala já dele, né, mas eu acho que é o Padre Matusalém. Eu acho que ele se julga muito o puritano, né, mais puritano que o próprio Gaspar, mas as atitudes dele são muito mais intencionais porque ele sabe que a maldade que ele faz ali tem uma consequência muito séria ali, né, principalmente pro Gaspar, né, então já perto ali do final, eu fiquei me perguntando, será que o fato dele levar os pergaminhos para a arquidiocese, acho que foi a arquidiocese de Lisboa, né, me fugiu aqui o nome da... Ele leva para. Eu acho que não diz, né? Ele pensa, né, que vai levar para um lugar ou para o outro. E Mas ele simplesmente desaparece, né? ele vai desaparecer Ele na história, né? E ali eu senti acho que que é de tinha uma canto. intenção. Ele tinha uma intenção ali, acho que de causar o mal, né? Talvez ali um Isso. benefício próprio para poder impedir do Gaspar sair, né? Da comunidade, da igreja ali, né? Local. Mas dentro do perigo que ele estava sendo exposto ali, ele corria até risco de vida, né? Com aquela informação. Então, no meu ver, eu acho que ele é o mais perigoso ali da história, o Matusalém. Pelo menos eu vesti essa carapuça de malvado nele. Entendi. Eu queria trazer o Matusalém muito mais como um homem do seu tempo, né? Eu acho que, tirando a Lunara também, todos os outros personagens são personagens meio anacrônicos, eu diria, no sentido de, tipo, não são personagens do tempo deles, né? Por exemplo, o Gaspar, ele é um ateu, né? A gente pode bater esse martelo. Ele é um ateu, ele não acredita que o coveiro tá possuído. Ele simplesmente acha que o cara tá doente. Então, tipo, não tem fé nele, né? E nem é uma parada que ele se questiona muito. Ele se coloca muito pedindo ajuda a Deus, às vezes, mas é muito mais pelo cotidiano dele, né? Pelos costumes que ele tem. Mas ele não tem fé alguma. Então, tipo, é um personagem que eu acho que não existiria naquela época, né? O Gaspar, o Tomás também, né? Que é o mestre dele, são personagens meio que anacrônicos. Eu queria trazer no Matusalém um personagem mais real naquela época, né? De uma pessoa meio que sem instrução, sabe? Que tá vivendo ali naquele semicondado, E que segue perto daquela comenda. aquela regrinha, né? Ele tem aquela regrinha, ele vai seguir ali aquela risca, porque é o correto, Isso. para não ser julgado, né? E muitas vezes regras que ele criou na cabeça dele, né? Regras que nem fazem sentido perante a Bíblia ou qualquer ensinamento da igreja, e que ele tá querendo sempre se sair por cima, né? Então, eu queria trazer esse personagem mais real, né? Não que todos os padres fossem assim, né? Obviamente. Não vamos generalizar, Não, já. mas jamais. Mas meio que trazer essa ideia, né? Um personagem que eu curti muito de desenvolver ele também, né? Eu acho que dos personagens que aparecem, que tem o ponto de vista, ele é o que menos aparece, eu diria, assim, né? É o que menos tem destaque, mas ele tem um papel ali meio que essencial para a trama, que é meio que lascar a vida do Gaspar mesmo, né? Eu comecei a obra odiando ele, depois, assim, compreendendo. Eu acho que bateu um senso assim de que eu entendo o que ele tá fazendo, mas não concordo. Agora tem uma A, personagem. a, a ideia, Oi, fala. a ideia também é brincar muito com essa parada da natureza do mal, né? De se perguntar realmente o que é o mal, né? Tipo, qual personagem é um vilão e qual não é, né? Porque meio que para mim, Ulisses, não existe isso, né? Todos os personagens ali são seres humanos, né? Todos são suscetíveis a falhas e a coisas boas também, né? Porque eu vejo que tem se criado muito hoje essa parada de personagens falhos, né? Personagens que erram sempre também. Eu acho que o caminho talvez não seja tão esse, né? Então, os personagens têm suas virtudes e os seus fracassos, os seus erros, né? Em todos aqui, pelo menos que eu listei, tem seus pecados, suas falhas aqui, né? Então, assim, não tinha nenhum bonzinho, né? Até o padre, né, que seria o bonzinho, ele tem ali seus pontos ali também a dever, né? Agora, tem uma personagem, Ulisses, que eu fiquei na dúvida se esse personagem de fato existiu ou se ele foi uma criação do diabo, que foi a figura da Lunara. Por que, que eu comecei a desconfiar que ela nunca existiu? Já perto do fim da obra, né, a gente vai vendo ali que o diabo ele vai criando situações e artifícios, né, para testar ali as práticas, né, as decisões que o Gaspar ele vai tomar durante a história, né.
E aí a Lunara, ela tem um papel muito forte, né, de desvirtuar aí o Gaspar do trajeto natural do que ele ia buscar, né. E aí no final, ali próximo do final, simplesmente ela não aparece, a Lunara. Ele fica esperando por ela, fica aguardando o vulto ali pela janela, e ela não vem. Então, eu fiquei até imaginando, será que era o diabo ali travestido de Lunara ali o tempo todo para ele? Será que ela de fato perdeu a mão ali, ela tirou, né? Porque eu comecei a me questionar muito. Acho que o final já foi ficando meio louco no sentido assim de detalhes, de contexto, assim, que talvez eu me perdi um pouco e eu não sabia se a Lunara de fato era uma pessoa mesmo e ela nunca chegou, ou se de fato fazia parte de uma composição ali de um personagem que foi da cabeça dele, né? Entendi. Cara, eu nunca tinha parado pra pensar dessa forma, Então sabe, que a Lunara... foi viagem minha. Não, mas pode, se fizer sentido, tudo bem. Mas a Lunara, eu queria meio que botar a Lunara como um contraponto, né, pro Gaspar, né, porque se você for levar pelo lado que tudo é um ciclo e o Gaspar tá afundado aí nessa penitência eterna de uma semana, a Lunara, ela conseguiu vencer, né, ela conseguiu se livrar daquelas amarras lá e seguir em frente. Então é muito interpretado por esse lado, que ela pudesse ter vencido e saído desse loop, né, de castigo, né? Ela seria um contraponto pro Gaspar, né? Mas é interessante essa ideia dela ser uma imaginação do Gaspar, até porque, querendo ou não, o thriller psicológico, ele tem muito dessa vibe, né? De brincar com o psicológico do personagem, principalmente do protagonista, né? De questionar quem está lendo a história, de se perguntar se aquilo realmente está acontecendo ou não, né? Eu achei que a história tinha chegado nesse ponto, que em algum momento tudo que eu tava lendo ali ia se desmanchar assim, ó, nada disso aconteceu, foi um sonho, foi um delírio, porque o negócio já tava ficando assim, muito perturbador, né, ali dentro da mente ali do Gaspar, né, foi só, acho que uma visão e, enfim, posso ser o único essa visão, eu sou meio desconfiado lendo as coisas. Cara, eu vou dizer uma coisa aqui, tinha outros personagens aqui, mas eu quero, acho que comentar outros pontos aqui, e a gente meio que contempla esses outros personagens em outros pontos. Que é a questão é o Norberto, né, que é o cavaleiro que vai atrás do irmão, né? Eu não tô confundindo aqui. Isso. O Norberto Boga. O Norberto, ele tem a morte dele ali, acho que é onde começa o terror na tua obra, né? A parte ali da morte dele, né? Eu acho que foi a parte ali que eu mais me conectei, porque eu já tava de abuso com esse cara. Eu não me julgue, mas eu achei deliciosa a morte dele. Não tinha melhor, não tinha desfecho melhor. E que bom que foi que o Gaspar participou disso, porque acho que ele tava muito pra lá e pra cá, tava meio que tentando ali ser esperto, mas ele teve esse papel ali mais protagonista, né? Mesmo ele sendo o mais indefeso, o medroso, o que não toma a ação, né? E ele foi lá, deu aquele empurrão, né? Aquele ato de força ali extrema, né, brotou ali nele e, enfim, né, a coisa fluiu. E eu, particularmente, eu acho que nesse momento o diabo tocou assim um pouco em mim, porque eu achei massa esse ponto. Então, acho que era um que eu queria destacar aqui. Assim, o Norberto, foi a parada que a gente estava comentando antes, né, das subtramas, né, e a do Norberto é uma delas. Né, então, colocar ele nesse desfecho, né, para finalizar ali a história do Coveiro, foi uma parte que eu achei de entrelaçar essas subtramas menores, ao mesmo tempo que colocar o Gaspar no final delas, né? Então, meio que é onde realmente começa o fim da história, é quando o Norberto morre, né? E aí começa realmente toda a loucura na mente do Gaspar para tentar conseguir sair dali, né, e tentar algo melhor. Eu acho que a partir dali a história ela ficou realmente assim, já estava melhorando ali o ritmo, mas acho que dali pro final eu li muito rápido ali porque o negócio ele pegou ritmo. Eita, que acordou, meu mamão. Venha, desse daí. Tem um ponto aqui, Ulisses, que eu queria resgatar aqui da obra, que foi justamente aqui sobre um dos segredos, né, que o Ulisses tinha, né? Que o Ulisses, ó, tinha um dos segredos aqui.
tinha um dos segredos aqui que o Gaspar ele tinha, né, que vai sendo revelado ali pouco a pouco, né, e um deles ali é sobre o desfecho ali do mestre dele, né, e aí, enfim, até então a gente achava que ele estava desaparecido, não tínhamos certeza se ele estava vivo, se estava morto, né, e aí foi revelado, né, pelo diabo, inclusive, né, acho que o grande coração, assim, da obra, né, assim, eu acho que perto ali do final, né, muitas coisas se revelam, né, e começa a fazer ainda mais sentido, né? Que é quando fala que o Gaspar ele viu o mestre dele sendo enforcado, ainda com vida, e ele passa pelo mestre, né? Ele vai lá, pega os escritos dele, né? E abandona ele lá e deixa ele se enforcar sozinho, né? E depois ele volta, meio que esquarteja ele e sai espalhando pedaços dele ali pelo cemitério, né? Isso aí ele foi julgado pelo diabo ali como assassino, foi julgado ali pelo Norberto ali, né, como assassino. Mas pode ser muita loucura minha, eu não vejo ele como assassino por isso. Eu acho que ele tá muito mais para oportunista, né? Ele tá muito mais para egoísta, mas não de assassino. Ele não teve ali um papel ativo na morte dele, né? Ele foi telespectador da morte. Então, eu acho curioso isso, né? E é o que me fez, assim, desconfiar também por que o diabo não é real. Eu acho que ali era muito mais um questionamento dele interno com ele mesmo, né? Sabendo se ele era assassino ou não, porque ele ouviu do Norberto a palavra assassino ali no leito de morte dele, né? Mas o diabo, ele afirma, você é assassino. E ele, no meu ver, acho que isso não é ser assassino, né? Então, acho que era um ponto ali que chama atenção, acho que um ponto forte ali que dá essas margens, pelo menos para mim deu mais de uma margem ali de interpretação. Outras pessoas vão dizer assim, não, ele é assassino sim, ele participou, viu, foi omisso, né? Então é assassino. Acho que era um pouco... Tem a questão também que... Não, tu queria também dar mais alguma coisa? Pode seguir. Tem até a questão também que o próprio Gaspar, ele fala, né, no ouvido do Norberto, Norberto não, do Tomás, ele deveria se matar, né? Ele tem essa parcela de culpa, né? Foi ele que plantou a semente. É verdade. Né? Você poderia se matar, porque ele via que o mestre dele era uma pessoa triste, era um cara que tinha sido excomungado, né, porque tinha tentado escrever um livro, e foi expulso da igreja, estavam perseguindo ele estava sem perspectiva de vida. Então, o Gaspar, ele já manda essa no sentido de, tipo, pô, ele vai se matar e eu vou ficar com as coisas dele, entendeu? Então, como tu disse, ele é um oportunista, com certeza ele é um oportunista, pra caramba. Mas eu queria muito reforçar também a parada da culpa cristã, né? De fato, ele não fez o ato do assassinato, mas é como se ele tivesse feito, né? E na cabeça dele, ele fez. A parada é essa, não é que ele realmente foi assassino, é que para ele, Gaspar, o mundo ensinou que ele é um assassino, entendeu? Era essa a ideia que eu queria passar. De fato, ele não teve envolvimento nenhum, ele não foi lá e enforcou o cara, né? O cara se matou sozinho. Né? Então tem muito desse jogo, né? Só o fato de ter soprado isso no ouvido, né, do cara, né, aí a gente fica assim, pô, ele teve realmente uma participação ativa, né? Não foi lá, não fez nada, mas ele foi no inconsciente. Eu vou repensar aqui minha postura, aqui minha fala. Não, mas, tipo, é justamente para isso, né? Tipo, quando a gente tem um final que não é o Gaspar, realmente, que mata o cara para ir roubar as coisas dele, mas só que dá uma intenção, uma ideia, não é crime, né? A gente, até onde eu sei, não é crime. Eu mandar alguém se matar, eu não vou ser preso por isso. Né? Mas, assim, moralmente falando, não é legal a gente fazer uma coisa dessa com uma outra pessoa, né? Esse não é um conselho que ninguém deveria dar. Né? Mas para Gaspar pareceu interessante, justamente para ser oportunista, né? Justamente para sair daquele buraco que ele estava. E aí, se os fins justificam os meios, eu não sei, cabe ao leitor aí dizer se foi ou não. Nós, jogadores. Tem um ponto... Acho que a maioria das minhas perguntas aqui ficaram muito cravadas aqui no final, porque eu acho que é onde tudo foi se conectando e dando essas margens assim, de interpretação. Por isso que eu acho que todo mundo se destaca esse final aí como muito impressionante, essa parte do diálogo, né? E aí... Cara, eu fiquei muito... Porque muita gente fala do final, fiquei muito feliz. É porque tem muita coisa que se conecta e tem muita coisa que começa a dar outras margens. Você vai na linha de raciocínio, ele dá outra margem. Aí
outra coisa aí dá outra margem. Vou chamar aqui outro ponto que, por exemplo, para mim deu outra margem, tá? Não sei se foi sua intenção, mas já lançando aqui a pergunta, qual era a intenção real do diabo querer que o Gaspar fizesse esse livro? Ele tinha uma intenção. Cara, eu vou apelar aqui para filosofia, tá? Pode. Eu curto muito o Nietzsche, né? O Nietzsche fala da transvaloração dos valores, né? Que é justamente o que a gente estava comentando, né? De que o mundo ele tem um conceito sobre tudo, mas que nada é realmente como deve ser, né? Tudo tem uma construção social, né? Se o diabo é ruim, ele não é. Por que a ideia do diabo é ruim, né? Tem alguma coisa por trás disso, né? Então, pode considerar o livro, sei lá, como algo horrível, no sentido de, tipo, de passar essa ideia de querer quebrar esses mitos, de querer quebrar essas ideias, que, entre aspas, podem ser retrógradas ou não, depende da pessoa, depende da crença da pessoa, mas se o diabo realmente existisse, ele quisesse que Gaspar escrevesse o livro, respondendo a tua pergunta de forma direta, seria justamente para quebrar tudo isso, né, para quebrar essas bases que a gente tem, as bases, esses pilares, né, que sustentam a nossa cultura, o nosso saber, as nossas crenças principalmente, né, porque está muito bem delimitado para a gente que Deus é bom e o diabo é ruim, né? Mas por quê? Né? Quem foi que disse isso? Né? Quem foi que ganhou com isso? Né? Então tem muito jogo de formação de sociedade, né, de que uns vão trabalhar para outros, de que uns vão ser escravos de outros, que uns são maus, outros são bons, né, que uns merecem por esse caminho e outros não. Então tem essa dicotomia, né, esses dois paralelos. Eu conhecendo agora essa informação que é nova para mim, né, eu começo a achar que o diabo são as pessoas. Por que eu tô começando a achar nesse sentido, né? Se a intenção do diabo era fazer o Gaspar escrever um livro para falar da história e colocar em evidência, né, os feitos do diabo, né? Se você for parar para analisar, dentro da minha percepção, isso é a minha percepção, tá? Isso pode ser, as outras pessoas podem ter outra interpretação, mas dentro da minha, é como se fosse assim, o diabo ele não obrigou o Gaspar a tomar aquela decisão, ele foi plantando caminho. E aí o Gaspar, dentro do livre-arbítrio dele, ele foi tomando as piores decisões. Ele teve a pior decisão ali de se envolver com a Lunara, de criar expectativas no coração dela. Ele teve ali a pior decisão de sentir desejo pela esposa do coveiro. Ele teve a péssima decisão ali de roubar os escritos ali do seu mestre, de ver a morte, de soprar ali palavras ali para estimular o suicídio, né? Ele teve ali a tentação ali do deitar na cova, né, para poder consumar um ato ali, né, com a esposa do coveiro ali mesmo sendo um cadáver e na cabeça dele ele vendo. Então você vai vendo ali que o diabo ele foi plantando os caminhos e ele foi tomando decisões erradas, assim como outros personagens, né, se a gente for ver as decisões da Lunara, as decisões ali do Cavaleiro, todo mundo ali foi tomando a decisão errada dentro da história ali. Por isso que eu acho que é tão atual ali o contexto, porque tudo isso eu vejo hoje em dia, mesmo sendo uma história em tese ali construída no medieval, na atualidade todos nós tomamos caminhos errados, né? Ali para fazer alguma coisa, tomar uma atitude errada, né? E eu acho que sabendo dessa informação que o diabo queria contar essa história, né? E talvez desconstruir, né? Tirando essa imagem moralista aqui conservadora, né? Da figura do diabo, né? Hoje eu vejo essa interpretação que, cara, ele queria só reforçar que o próprio diabo são as pessoas, né? Que tomam decisões ali ruins, né? Não é todo mundo, mas em algum momento a gente vai se desvirtuar ali nos caminhos, né? Não sei se era isso, mas foi por aí a minha visão. Excelente visão, excelente visão. Tem a frase lá acho que até o Lucas Miola falou também, da peça do Sartre, o Diabo São os Outros, né? É que a gente projeta muita imagem na gente e nos outros, né? Então, a construção que o Gaspar tem dos crimes dele é perante a visão dos outros, né? O que os outros vão achar dele. Então, eu acho que isso pode ser uma boa interpretação, Varão. Eu acho que faz muito sentido
E eu acho que eu acredito nisso. Se essa interpretação faz sentido, eu acho que o leitor que faz essa criação da ideia do que pode ser a história ou não. Se tu for parar para escutar o que eu interpreto dos times que eu assisto, vai achar que eu sou doido, tá ligado? São as coisas que, assim, só eu vejo, sabe? E talvez nem faça sentido. Mas, enfim, a arte é muito individual, né, para cada um. Mas eu fico feliz que tenha tido essa visão na história. Maravilha. Cara, a gente está se aproximando aqui para o final aqui do nosso papo. Antes da gente entrar aqui nas considerações finais, eu queria fazer uma dinâmica aqui contigo aqui, só para a gente puxar aqui alguns pontos. Como deu ruim aqui a forma de gravação que eu ia fazer, eu vou escolher aqui uma dinâmica aqui para você fazer aqui junto com a gente aqui, tá? Deixa eu ver aqui, eu tenho... Cadê? Cena cortada, trilha sonora, carta do tempo... Vou puxar aqui um ponto que deveria ser uma roleta aqui, mas a roleta não vai rodar. Eu vou escolher aqui um que eu queria ouvir de você, tá? Se você pudesse escolher aqui um personagem de toda a obra aqui, que você pudesse chamar e dar um conselho, quem você chamaria e qual seria o conselho? Cara, difícil, hein? Difícil, é? Do nada, essa pergunta assim é muito difícil. Assim, né? Cara, com certeza seria pra Lunara, velho. Com certeza, porque eu acho que a Lunara é a personagem boazinha da história, né? Ela não tem culpa de nada, né? E ela sofre ali com a imagem, com a lembrança da mãe dela. A mãe dela era meio que vista como uma bruxa, né? E talvez de fato ela fosse, mas o conselho que eu daria para ela no começo da história é vaze daí imediatamente. Não dê ouvidos pro Gaspar, ele só quer desgraçar a sua vida. Pode dessa bomba aí. Exatamente. Boa. Cara tóxico, totalmente tóxico. Vestido em pele de carneiro, né? Exatamente. Cara, foi massa aqui o papo da gente. Eu tô já trazendo aqui um pouco aqui para as considerações. Eu queria que você já fizesse aqui um pouquinho do merchan aqui da tua obra, né? Onde quem se interessou aqui pela tua obra, né? Quem ainda não leu, onde é que as pessoas podem encontrar? Onde é que tá na Amazon, tá no seu livro? Como é que a gente encontra aqui o livro? É bom, o Diabo sobre o Cadáver Putrefato está disponível na Amazon, atualmente só na Amazon, por Kindle, e também está de graça no Kindle Unlimited, se você é assinante. Convido você a conhecer, se você quer ler uma história diferente, né? Eu tentei ser o mais diferente possível, eu tentei contar uma história totalmente que não se encaixasse tanto no período medieval, né, do jeito que estamos habituados a ler, a assistir. Também eu acho que é uma história que tem muito a dizer para os dias atuais, porque a gente vive. É muito fácil a gente se identificar com os personagens, né? Eu, particularmente, bolei a história para ser dessa forma, né? E convidar também aí para você terminar a leitura, finalizar e me dizer o que você achou do final, o que é que significa, quais são os pontos positivos e negativos. Podem me chamar para conversar na DM, deixar comentário na Amazon. Estou sempre aberto para novas opiniões e comentários. Ulisses, além da obra, o Diabo sobre o Cadáver Putrefato, aí já comecei errando aqui. Além dessa obra, quais são as outras que tu tem por aí? Tá disponível para a gente acessar? São contos, né, que você escreve? Cara, eu escrevia conto muito antigamente. Sempre escrevi, na verdade, mas eu disponibilizava em um blog com um amigo. Só que, tipo, a gente meio que excluiu o blog. Então, faz muito tempo isso aí, muito tempo mesmo. Cara, então... atualmente eu não estou escrevendo nada, né? Eu estou com planos para escrever alguma coisa. Eu acho que muito mais focada em algo mais regional, né, da onde eu moro, Pernambuco. Então, é isso. Eu não queria dar grandes spoilers, até porque não tem nada concreto, nada batido no martelo. Só a ideia ainda, né? Mas, tá no forninho, né? Cara, eu penso também em meio que mudar de gênero, sabe? Já pensei para comédia, sabe? Mas eu não sei se seria tão vendável.
sei lá, contar uma história, não sei, talvez distópica, ficção científica, mas muito mais regional, sabe? Uma parada dessa. Então, porque a história que eu escrevi agora é muito mais, não tem nada a ver, né, com o lugar que a gente mora e tal. Então a ideia seria essa, seria contar uma história mais regional, né, embora não tenha nada fixo em mente ainda. Bacana. E aí, queria que tu deixasse a janela aqui também para você falar um pouquinho das tuas redes sociais, onde é que as pessoas podem te encontrar, falar contigo, mandar DM, como você falou. Cara, pode me chamar no Ulisses.Chaves, lá no Instagram e no TikTok também, de volta e meia eu posto. Também estou muito pequeno ainda lá no Threads, mas todo dia eu tento colocar alguma besteira, algum pensamento meu do dia. Então pode me chamar por lá também, por qualquer lugar. E é isso. Então é isso, gente. Se vocês gostaram aqui do Ulisses, aqui da obra, tão curiosos aqui para ver, acessa lá a Amazon. De todo jeito, vou deixar aqui o link também aqui na descrição do vídeo, tá certo? Vocês podem clicar e acessar aí o livro direto. Lembrando que quem é o Kindle ilimitado, né? Tá disponível aí, tá, a obra também gratuitamente. 207 páginas, se eu não estou errado aqui, mas se a gente tirar o primário e tirar o final ali, umas coisinhas, fica 195, 96, é bem tranquilo aqui a leitura rápida, tá certo? E, cara, brigadão aí por participar aqui, foi massa aqui o papo, acho que foi o maior papo que eu gravei até agora com o autor. Caramba. Fluiu, viu, aqui, bacana aqui o nosso assunto. Eu fico muito feliz, muito agradecido também pelo teu convite. Fiquei com muita expectativa para ter essa entrevista, até porque é a minha primeira. Então, muito obrigado. Se Deus quiser. Valeu. Valeu, Ulisses. Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, Bruno. Tchau, tchau.